Existe um lugar perigoso onde as melhores ideias de negócios vão para morrer. Não é um cemitério de startup, não. Não é um mercado em crise. É o espaço de 1 metro e meio entre a cadeira do CEO, do líder e o espelho mais próximo. Nesse lugar o diabo não usa chifres, ele não é feioso, vermelho e tal. Ele se veste com o rosto da empresa. Ele usa a voz do feeling do fundador. E ele conta a mentira mais sedutora. Nós sabemos o que o cliente quer. Nossa visão é superior. Confie na nossa intuição. E assim a empresa começa a construir um monumento ao próprio ego. Cada funcionalidade magnífica é um tijolo para provar a genialidade do líder, do CEO, do time. O produto é uma chave de ouro, polida, linda. Só que, lá fora, o cliente não tem essa porta para abrir com essa sua chave que você inventou. Ele tem um muro, é bem diferente a realidade do cliente da sua realidade. O que ele precisava? Era uma marreta para derrubar aquele muro e você desenvolveu uma linda chave de ouro. Hoje, no Diabo no Eixo, nós vamos quebrar esse espelho corporativo. Vamos falar sobre o erro sistêmico de criar produtos em um vácuo, num vazio, e como transformar a sua empresa em uma máquina de atender demandas reais. Fique com a gente aqui, que a gente vai destrinchar esse assunto hoje. Sejam bem-vindos a mais um Diabo no Eixo. Eu sou Vinícius Nobre da Empresa no Eixo e hoje vamos dissecar um dos maiores ralos de dinheiro e tempo de uma empresa: o lançamento de produtos e serviços que ninguém quer comprar. Para me ajudar a iluminar os diabos dos processos mentais que nós temos, está aqui comigo Jairo Filho, especialista em Mastermind Napoleon Hill. Olá, Jairo, tudo bem? Fala, Vini, como é que tá? Tudo bem? Muito bom estar aqui com Ótimo. você mais uma vez, para a gente bater um papo que eu acredito muito que vai ser muito legal, construtivo, não só para nós dois, mas construtivo também para quem estiver acompanhando e acompanhar até o final, né? Afinal de contas, essa temática que a gente vai tratar aqui, eu acredito que interessa a todos os empreendedores que a gente tem no nosso país. Você falou uma coisa importante. Quando a gente vem aqui falar, a gente também cresce, né? Porque a gente tem que estudar, a gente tem que ver, tem que formatar o que a gente vai falar. Sempre a gente fala para as pessoas, a gente cresce. Então, quanto mais a gente ensina, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente agrega as pessoas, mais nós crescemos aqui juntos. Então, assim, é muito gostoso a gente estar aqui. Fizemos um episódio bacana, um dos mais vistos do nosso canal até agora, que é sobre o medo que impede os líderes de crescer. E hoje vamos falar, como eu coloquei na introdução, sobre o ego excessivo que faz com que muita empresa perca dinheiro pelo ralo. Exatamente, né? Porque é um tema que faz parte do cotidiano. Esse é um desafio que 100 em cada 100 empreendedores ele vai passar. Ele vai ter que vencer a si mesmo, ele vai ter que vencer o seu ego, ele vai, né? E porque eu penso que esse é um grande desafio. Numa mesa de reunião onde grandes negócios são fechados, eu já tive a oportunidade de participar de negociações de R$ 1.000 com participações de multimilhões de reais, né? R$ 1.000 foi comigo, tá, pessoal? Os bilhões de reais foi com outras pessoas. E em ambas, né, negociações políticas, coletivas, e algo que tem em comum em todas as mesas é exatamente os participantes brigando muitas vezes com o seu próprio ego, né? Acho que Exato. a gente precisa gostar de estar errado e de reconhecer que a gente está errado. Se a gente tiver compromisso com o resultado, né, a gente vai passar por cima disso sem sombra de dúvida. O Ótimo. desafio é porque a gente tem, de um lado, o compromisso e resultado, e do outro lado, a necessidade de alimentar o próprio ego e querer ter razão, né? Tem aquela máxima, né? Você quer ser feliz ou ter razão? Boa. Então, a gente precisa ter clareza nisso, né? No mundo dos negócios. Show! Mas antes da gente destrinchar isso aqui, da gente entrar nessa conversa, nesse debate, nessa discussão de como isso funciona nas empresas, quero deixar um recadinho aqui para a galera, Jara, que nos acompanha aqui, já no princípio. Estamos com as matrículas abertas para o programa Comando Estratégico, uma união entre a Empresa no Eixo e a Mastermind Curitiba do Jairo Filho. Por que essa união, né? Ao longo dos anos, Jairo, eu fiz muita consultoria,
mais de 20 anos fazendo consultoria, a gente ia nas empresas e a gente não conseguia implantar, às vezes, um método para crescer. A gente sabia, cara, isso aqui funciona em tantos lugares, porque aqui não deu certo, a gente não conseguia implantar, porque muitas vezes a cabeça do líder não estava preparada para receber aquele conhecimento todo, para implantar aquilo tudo, para fazer a empresa crescer. A gente entendeu que não basta de entender de empresa, de processos, de estratégias de negócio, mas temos que entender um pouquinho da cabeça das pessoas. Então nós criamos um método aqui de mudar a cabeça das pessoas para mudar a empresa na sequência. E nada melhor do que a gente se unir com um método super reconhecido, com mais de 80 anos já aí de testes nos mercados, aí com todo o conhecimento, todos os ensinamentos do Napoleon Hill, que é do Mastermind, do qual o Jairo representa aqui. Então essa união juntou conhecimento de liderança para mudar a cabeça com conhecimento de negócios. Tem tudo para dar certo, né, Jairo? Ah, eu não tenho a menor dúvida, viu, Vini? Eu vou falar uma coisa para você. Quisera eu ter tido a oportunidade de participar de um programa desse há 10 anos atrás. Eu tenho certeza que meus resultados, minha vida, minha condução, né, das circunstâncias que apareceram ao longo da jornada teria sido absolutamente diferente. O método Napoleão Hill, penso que dispensa comentários, né? Como você bem falou, validado aí há quase um século, né? De existência, e nada dura tanto tempo se não for muito bom, se não entregar resultado, né? A gente está aí ao longo do tempo entregando essa metodologia e que a gente tem a certificação para entregar, e isso é muito legal. Então, algo que mudou a minha vida e eu sou muito feliz em fazê-lo. E uma das coisas que eu sempre observei, e sempre era algo que de alguma forma me angustiava, é que eu via que as pessoas que passavam pelo programa, elas saíam ali na frente, né, com muitas competências internas, né, para o empreendedorismo em especial, coragem, habilidade de comunicação, capacidade, né, de falar em público, de liderar melhor as pessoas, de conduzir equipes, mas negócio não é só isso, né? Negócio tem muita ciência, tem metodologia para você desenvolver o business em específico, o negócio em específico. Então, por isso que essa parceria está me deixando muito feliz, porque a gente vai caminhar para esse, né, para exatamente para essa vertente. Acho que a gente consegue trabalhar a mentalidade das pessoas, deixarem elas prontas, né, para que elas possam em si mesmo, né, ter uma performance muito maior, muito melhor, e a aquisição aí de uma metodologia para o desenvolvimento do negócio. Então, não adianta nada você ter um bom carro se você não for um bom piloto, né? Perfeito. E também não adianta nada você ser um bom piloto se você tiver num Fiat 147 também, né? Então, O não vai Barrichello que resolver não muita nos coisa. discute, né? Mas às vezes não basta ser o teu carro, ter uma Ferrari e não conseguir. Enfim, a gente quer que você seja o primeiro sempre aí. Faz todo sentido. Eu acho que a união, né? Como eu falei, faltava mentalidade para muitos dos meus clientes para implantarem aquele crescimento, e para você, dos teus clientes, que você transformava a mente deles, transformava, né, transformava em mastermind. Às vezes falta o segundo passo, que é agora eu sou um cara diferente, como é que eu aplico isso? Essa junção desses É isso métodos aí. todos, o método de liderança, o método de uma mente transformada com o método de crescimento empresarial, é sucesso na certa. E Jairo, vamos lá, são 24 semanas presenciais, não é um cursinho, uma imersão rapidinha, não é uma coisa, não é uma brincadeira, são 24 semanas, 12 semanas, mudança de mindset. Ah, mindset, tá bem com isso. Cara, mas é mentalidade, né? É mudar o que você pensa. E 12 semanas de um crescimento empresarial. Como é que eu monto uma estratégia? Como é que eu vendo mais? Como é que eu monto equipes? Como é que eu faço acontecer? Não é um cursinho online e nada contra o curso online. Eu sou um cara que eu adoro curso online, temos curso online também, mas isso é uma entrega, uma imersão em conhecimento diferente, está num outro patamar, está numa outra, né? Nós estamos assim subindo a régua aqui, e eu duvido que na região aqui de Curitiba, num raio aqui, você vai encontrar um curso tão poderoso em transformação, com tanto conhecimento e com uma imersão tão diferente quanto a nossa aqui. Eu duvido. E se você encontrar, só vim aqui, eu e o Jairo estamos aqui no YouTube, a gente fala, a gente devolve o seu dinheiro se não for bom, se tiver coisa melhor, pelo valor que nós estamos cobrando aqui. Não é isso, Jairo? Sem dúvida. Acho que é bom a gente, né, entregar essa garantia para as pessoas, né? Isso é bem importante mesmo. Assim, eu penso que uma coisa é cara ou barata, né, a depender de vários fatores.
E quando a gente vai falar, por exemplo, sobre a perspectiva de resultado, cara, é de graça, né? Literalmente é de graça o que a gente está ofertando, né? Agora, quando a gente vai falar, por exemplo, da percepção interpessoal, né, da absorção, do relacionamento, do network, né, da melhoria dos relacionamentos familiares que a gente acaba obtendo ao longo dessa jornada, do aumento da confiança, do aumento da visão em perspectiva, da visão estratégica que a gente consegue desenvolver nas pessoas que vão participar, eu penso que aí a gente vai realmente por um processo intangível. Eu acho que a gente consegue tangibilizar e intangibilizar os ganhos que as pessoas vão ter nesse programa todo. Afinal de contas, 6 meses num processo absurdamente transformacional. Não tenho dúvida que isso vai ser um grande divisor de água de águas na vida das pessoas que passarem por esse processo. Não tem comparação no mercado, né? Para a gente Não. já encerrar essa abertura aqui, os conceitos do Napoleão Hill, eu tenho aqui sempre comigo na minha mesa aqui, ó, Napoleão Hill. Esse livro aqui é dos mais vendidos em negócio na Amazon hoje ainda, 100 anos depois dele ter sido escrito, alguns anos depois dele ter sido encontrado lá nos manuscritos do Napoleão Hill. Napoleão Hill é um cara que trabalhou com Rockefeller, com Henry Ford, todos os bilionários que criaram os Estados Unidos como os Estados Unidos é hoje, passaram aqui com Napoleão Hill. Então, os ensinamentos do Napoleão Hill e mais 30 anos de experiência e aprendizado em gestão empresarial para grandes, pequenas e médias empresas. Está à sua disposição e está aqui embaixo o link, então. Vou deixar o link para você se inscrever. Vai lá, sem nenhum compromisso. Eu não gosto dessa palavra, porque tem um compromisso nosso de entregar para você um conhecimento e tem um compromisso seu de entender se faz sentido para você isso. Mas, enfim, né? Tem aqui um link para você entrar, conversar com a nossa equipe, entender os detalhes de como funciona isso e, quem sabe, fazer parte dessa transformação para a sua vida. E é isso, né, Jairo? Vamos lá. É isso aí. Jairo, eu abri aqui falando do ego, como o ego atrapalha um líder para crescer sua empresa, né? Como ele monta um verdadeiro castelinho ao redor de si, com a sua equipe vira os seus súditos, e ao invés de ele estar entregando coisas para os clientes, ele está satisfazendo o seu próprio ego. Ele está criando produtos que ele quer, está criando serviços que ele quer, baseado no que o diabo na cabeça dele está dizendo. Olha, pessoal, o diabo aqui não tem nada a ver com religião, tá? É uma questão simplesmente, como eu falei, são as suas vozes mentais que atrapalham o seu crescimento, que o Napoleão Hill traz. Esse diabinho na sua cabeça, ele trabalha em cima disso e diz: cara, você que sabe o que as pessoas querem, você é maioral, a tua equipe tem que te seguir, você é o reizinho desse castelo que você chama de empresa. Já viu isso por aí, Jairo? Rapaz, o tempo todo, né? O tempo todo, assim. A gente, se tem um algo, Napoleão Hill, ele é muito feliz ao afirmar, né, que 98% das pessoas são alienadas. E por que que eu digo isso? Porque quando a gente está falando sobre alienação, a gente está falando sobre o processo de você deixar de pensar por si mesmo, né? Em outras ocasiões a gente já teve a oportunidade de falar disso, mas é interessante a gente rememorar esse fluxo para que a gente tenha essa clareza. O termo diabo, né, é uma palavra que não só representa o cramunhão, né, mas não só, mas o termo, a etimologia da palavra, ela vem falar sobre divisão, né, sobre literalmente algo, aquilo que não é bom. Quando a gente vai empreender, quando a gente vai começar um negócio, quando a gente vai se lançar, a gente sempre vai pensar e conjecturar a possibilidade de algo dar errado. Nesse momento, se a gente não tem controle sobre isso, a gente começa a projetar a esse cenário negativo, a gente desperta em nós o que, né, o sentimento do medo e a gente tem a perspectiva muitas vezes da paralisação. A gente deixa de fazer. Sabe, nesse momento, inclusive, eu estou envolvido aí numa negociação societária e é incrível como que a grande luta, a grande briga, o grande processo que a gente enfrenta é exatamente a perspectiva de vencer os medos que estão envolvidos na mesa de negociação, né? O quanto que isso acontece. E naturalmente acontece pelas experiências pessoais, né, que as pessoas já tiveram. Afinal de contas, se o mundo fosse um mar de rosas, né, se o mundo fosse uma maravilha, né,
A mesma lógica, a gente só teria anjinhos, né, de candura caminhando por aí. Não é o cenário que a gente tem, né, e falo isso com propriedade, afinal de contas, 10 anos da minha vida trabalhei no sistema penitenciário, então Uau. se teve um negócio que eu tive acesso foi exatamente ao lado negro da humanidade, né? Não, esse lado ruim, de fato, que é criminoso, que não tem, né, compaixão com ninguém, que não tem nada disso que a gente está falando. Quando a gente olha para isso, isso salta aos olhos, isso gera uma marca emocional e a gente tem uma projeção de colocar na nossa perspectiva esse cenário negativo que a gente já passou. Acho que a gente precisa ter clareza disso, sabe, Vini? Na medida que a gente começa a ter clareza que isso começa a nos dominar, a gente para de projetar um cenário negativo como se ele fosse né, um cenário negativo passado, como se ele fosse o cenário futuro, né, que a gente vai enfrentar, que a gente vai passar. Quando a gente começa a fazer isso, pô, as portas para o empreendedorismo, para a prosperidade, elas começam a acontecer. Não significa que vai ser fácil, muito longe disso, afinal de contas, é sim difícil empreender, é sim difícil executar grandes projetos. Não fosse assim, não seria um mundo de poucos, né? Porque são os poucos que conseguem passar por esse fluxo, né? E eles acabam conduzindo a vida. Isso é uma das coisas interessantes, né? Dificilmente você vai ouvir ver uma pessoa muito bem sucedida, que chegou nos seus 50, 60, 70 anos de idade ali, né? Em alto nível, né? Porque você ser bem sucedido em determinado período é fácil, mas você se manter em alto nível é Chegar muito lá é uma desafiador. coisa, né? Se manter lá é outra. Se manter é absolutamente diferente. Vai ser muito difícil você encontrar alguém lá que você não vai ver como uma característica comum dessas pessoas que estão lá a persistência, a resiliência, a coragem, né? Que são os valores que a gente trabalha, em especial no nosso treinamento Mastermind Lince, que está disponível para as pessoas. Acho que isso são ferramentas, quando a gente começa a ter essa consciência, a gente amplia a nossa capacidade de realização. E é por isso que a gente está aqui, né? É. Até hoje a nossa proposta é falar sobre isso, né? Cara, como é que a gente começa? Por que é tão difícil começar negócios, né? Por que é tão difícil performar em negócios, né? Por que é tão difícil as pessoas vencerem a si mesmo e olhar para o resultado? E aí o Vini, com mais de 30 anos, né, de experiência nessa Pô, não condução, me entrega, não me entrega. mas ele tá bonitão, tá vendo? Né? Tá com mais cabelo que eu, né? Aí, Pois é, a gente compra essas coisas na vida. pois é. Ô Vini, por que que as pessoas, cara, por que que é tão difícil, né, empreender nesse país? Por que que é tão difícil empreender no mundo, não só nesse país, mas ter essa mentalidade empreendedora e começar novos negócios? Cara, tem várias coisas aí, né? Uma pergunta assim que ela abre um horizonte enorme. Cara, primeiro assim, a gente não é criado para empreender. Pelo menos no nosso país. Quantos de nós, nossos pais, nos colocaram, não, você tem que arranjar um emprego, você tem que trabalhar, estudar. O nosso sistema de ensino ele é forjado para que a gente seja simplesmente um colaborador. Ou seja, alguém vai arriscar, botar dinheiro, tempo para criar alguma coisa e vai dar um emprego para a gente. E a gente quer emprego. Tá aí os políticos, muitos falam, quer arranjar emprego. Eu sou contra. Nós não deveríamos ter uma empresa com poucas empresas, com vários empregos, e sim muitas empresas menores. Os países de primeiro mundo, eles têm muitos empreendedores. O cara se forma e ele vai montar uma empresa com um colega de faculdade, com um colega de escola, com 10, 15, 20 pessoas. A gente vê assim, Spotify. Nossa, por que não tem um Spotify no Brasil? Tem lá fora. É uma empresa pequena, formada por pessoas que se formaram e criaram aquilo. Então, assim, tem uma questão cultural, às vezes por questões religiosas, familiares, culturais, de momentos, das crises que nós vivemos, tudo isso forma uma cultura que cria um medo dentro da gente. É melhor eu ter um emprego do que ser um empreendedor. Na crise, o meu salário cai. E o empreendedor, às vezes, não faz para pagar a grana dele, né? O dono de uma padaria com 5 funcionários, faça sol ou faça chuva, ele tem que pagar o salário no final do mês para as pessoas. Então a gente, às vezes, quer esse lugar seguro. Então, assim, a gente vem aqui para mudar a mentalidade. Como? É preciso a gente querer ser protagonista da nossa vida. Eu brinco. Dentro de uma família, um casal e 3 filhos,
vão sair para a praia, tá o casal ali na frente e tem os filhos atrás. Os filhos não sabem para onde está indo aquele carro. Papai, vamos visitar a vovó? Vamos para a praia? Vamos para o parque? Para onde nós vamos? Fiquem aí, estamos indo, já a gente chega. Ou seja, tem um líder, tem um adulto ali que está dizendo aonde nós vamos ir, tem um adulto auxiliar que está cuidando das crianças para chegar lá, e as crianças estão simplesmente sentadas no banco de trás, acompanhando. Nós temos o problema que tem muito adulto que está sentado no banco de trás. Ou seja, alguém criou uma empresa, alguém formatou isso e coloca um monte de adultos no banco de trás. Enfim, nós queremos que muita gente crie esta coragem, talvez não seja a palavra, mas que cria essa mentalidade de que é possível você ser protagonista da sua vida, que você possa empreender cada vez mais. Nosso país precisa disso, não só o Brasil, mas o mundo precisa disso. Só que lá fora é muito mais comum, né? A gente vê empresas. Xiaomi, porra, não existia nada dessa empresa há 10 anos atrás. Uns caras montam, fazem, claro, tem uma estrutura de mercado, uma estrutura de governamental que ajuda, mas assim, como se diz em Curitiba, uma piazada que se junta com coragem, com menos medo, com uma cultura que permite que eles vão adiante e criam isso. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que para a gente empreender, indo em direção à sua pergunta, é temos a coragem e a cultura suficientes para que a gente possa ser protagonista e a gente dirija o carro e não fique só no banco de trás sendo guiado por quem está dirigindo? Essa é a primeira questão. E aí que vem o change your mind, o mastermind, você ter essa ideia. Eu vejo que isso vem mudando, Jair. A gente vê cada vez mais o sonho do CLT vem caindo cada vez mais. As pessoas querem empreender, as pessoas querem, nem que seja para ser um Uber e ser o protagonista da sua própria vida. Eu trabalho na hora que eu quero, como eu quero, quando eu quero. Se eu trabalhar mais, eu ganho mais, se trabalhar menos, eu ganho menos. Isso vem ganhando o nosso mercado, e isso é muito salutar, né? Os países de primeiro mundo têm grandes empresas, mas o que faz eles serem grandes economias é uma diversidade de pequenas empresas que dão alta renda, que têm alta produtividade e que fazem com que esse mercado cresça. Agora, não é fácil. Uma coisa é você ter a mentalidade, quero fazer, e como é que eu saio do zero, né? Como é que eu dou o próximo passo? Eu já entro nesse assunto aqui, mas eu quero ouvir de você. Por que é tão difícil ter essa cultura, essa mentalidade de querer montar algo e ser protagonista da própria vida, Jairo? Então, Vini, eu vou te dizer que eu penso que você, né, trouxe basicamente os elementos que é tão desafiante. Não tem como eu não eu responder essa pergunta e não trazer basicamente a questão do medo, né? A gente está falando a gente fala de medo, a gente fala de zona de conforto também. Porque Sim. o que que é o medo? É a inércia de você sair de um lugar que você está. Isso é, né? Então o medo te paralisa, o medo ele, muitas vezes ele é isso, né? Ele é paralisante. Né, quando eu vou falar sobre isso, eu penso assim, pô, tá vindo um tsunami. A pessoa, ao invés dela lutar e pensar em buscar um lugar mais rápido, às vezes, muitas vezes a pessoa com medo ela vai se colocar embaixo da cama para ela não vislumbrar, não entender até o cenário que ela está passando, vai morrer do mesmo jeito, né? Não tem o que fazer. E em especial vai morrer, né, dessa maneira. Cara, empreender é muito desafiante, é muito difícil mesmo, eu sempre digo isso. Eu te confesso que em algum período da minha vida eu até talvez eu até deixei isso com um mundo mais cor-de-rosa, mais bonito, mais bacana, mas a experiência vai né, vai nos mostrando que realmente é um jogo muito pesado, afinal de contas, quando você empreende, você está se expondo a um universo de fatores. Eu digo que o empreendedor ele coloca o CPF dele em jogo, né? Claro. E aí ele tem que responder ao mercado, ele tem que entregar um produto de qualidade, ele tem que conseguir fazer a equipe dele performar para que a equipe dele entregue aquilo que ele precise para gerar o resultado para o cliente que ele criou. E então empreender ele envolve muito, né, desse ponto. E o que eu vejo também muitas vezes, e aí de verdade esse é, acho que é um dos grandes pontos também que dificulta, ou vou chamar assim, facilita a quebra de muitas empresas, é que a gente vê que muitas vezes o empreendedor ele tem o que a gente chama de síndrome do mini-deus, né? Do mini-deus. Por vezes a gente acaba encontrando muitos empreendedores soberbos, a gente encontra muita gente que fala assim, não, eu já sei, eu já assado, eu já assim, eu já aquilo, e aí não se coloca
na cadeira do aprendiz, não melhora, não se adapta, não se qualifica, não se atualiza, e a gente está num mundo absolutamente diverso. Você não sabe o que vai acontecer o ano que vem, você não consegue fazer essa previsão. A gente teve um período em que se fazia planejamento estratégico para 3, 5 anos. Hoje em dia, você olha para 6 meses e olhe lá, né? É, E olhe lá. Então, o pois é. mundo mudou de uma maneira muito significativa. E aí, quando você encontra essa síndrome do mini-deus, né, com o ego aflorado, cara, aí eu, de verdade, eu vejo, quando eu enxergo isso, eu falo assim, esse é o começo do fim, né? Eu Exatamente. começo a observar isso, e isso a gente vê com muita frequência, infelizmente. Né? Eu não sei se você tem enfrentado isso, já viu muita gente de ego inflado, né? Pô, É muito difícil. E aí, quando a gente fala de ego, pô, não, o cara quer fazer de tudo para a tese dele estar certa. Não tem problema de você estar errado, desde que você reconheça que as premissas que sustentam a sua tese, elas estão equivocadas. Então, é só você mudar o teu contexto. É só você mudar o seu conceito. E tá tudo certo. Eu estava dizendo ontem, eu assisti um vídeo do Tassos Licurgo, se eu não me engano. como é E que aí é? se eu não me engano, o nome dele é Tassos Tassos. Licurgo. Tassos, com 2 S, O, S. Depois a gente coloca aqui, depois a gente vê, põe aqui na descrição É para você procurar. bem legal, eu indico aí. O que é? É um cristão, um pastor, enfrentando 23 ateus, né? Num debate respeitoso, enriquecedor, muito legal. Eu recomendo aí a todo mundo assistir esse vídeo. Muito bacana mesmo. E mas uma das coisas que eu observava é que as pessoas que estavam ali naquele debate, elas não estavam exatamente preocupadas com os argumentos, mas sim com estar certo. Cara, e esse é um grande equívoco, né? Eu acho que a gente Isso é um precisa. sinal de imaturidade, eu digo. Porque quando a gente está maduro, quando a gente está seguro, a gente brinca com os nossos próprios erros. Poxa, foi lá, né? Você brincou agora há pouco. Eu brinquei que agora há pouco que eu comprei aqui os meus cabelos. A gente está seguro disso, a gente pode brincar. A gente não fica tão assim dodói com tudo e querendo estar provando que a gente está certo, que a gente é o melhor, que a gente sabe, que a gente. Então, eu vejo muito disso. Eu vejo muito, pegando aqui o gancho já e explorando, eu vejo que muita gente empreende com a vontade de ser o chefão e não com a vontade de entregar alguma coisa para a sociedade e ser remunerado por isso. Isso Olha a aí. mudança. Eu empreender para virar o chefe é uma coisa. Eu quero provar que eu sou bonzão. Isso parte de um ego inflado, não parte de um propósito da gente conseguir fazer algo que faça bem para as pessoas e que isso vá nos fazer crescer. Essa é a grande mudança que tem nos últimos anos, Jair. Lá atrás, a gente falava que eram empresas de engenheiros. Lá atrás, Deixa eu te falando. perguntar uma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vai O lá. que é pior para um negócio? O que é pior para um empreendimento? Um líder, um empresário com ego inflado ou a falta de capital para fluxo de caixa? Ah, cara, o líder com ego inflado é pior, porque ele vai pegar com o dinheiro que tiver em caixa, ele vai fazer isso aqui sair pelo ralo para poder satisfazer o próprio ego dele. Para mim, assim, ter o ego inflado, o cara montar a empresa para ele ser o reizinho daquilo lá, na verdade, eu vejo empresários que ele tem equipe, ele acha que a equipe, ele acha literalmente que tá numa fazenda de café e todo mundo é súdito dele Boa. do século XVIII. Eu vejo o cara assim, busca meu filho na escola, leva meu carro para lavar, assim, ele mistura as duas coisas, ou seja, ele criou na verdade uma colônia de pessoas para que são um grande feudo para ele, né? E isto é o primeiro passo para dar errado o negócio. Porque é o seguinte, o mundo está mudando. Se isso no século XVIII, lá atrás, as pessoas tomavam café de um líder desse, hoje as pessoas olham para isso e falam assim, cara, mas por que eu vou comprar desse cara? Por que eu vou trabalhar para esse cara? As pessoas não sabem. Pós-pandemia, Jairo, 12 milhões de pessoas pediram as contas nos Estados Unidos, sem ter para onde ir um novo trabalho. Pesquisaram, por que está saindo? Porque eu não suporto o meu líder, não suporto a cultura dessa empresa. Mas e aí? Cara, prefiro fazer outra coisa da minha vida. Prefiro tentar
outro lugar. Ou seja, as pessoas estão abandonando as empresas, as equipes, tudo por conta de uma liderança tóxica. E cada vez mais a gente escuta burnout, a gente escuta cultura tóxica, a gente escuta esse fenômeno que eu falei das pessoas pedindo as contas, chama Great Resignation. E o pior, aqueles que não pedem a conta, que podem pedir a conta, vou viver minha vida de outro jeito, ficam na sua empresa não fazendo nada, entregando pouco, com pouca energia, com pouco engajamento. Então, assim, a figura do líder, ela é muito mais relevante hoje do que era no passado. Porque no passado eu colocava aqui um monte de supervisor, faça o que eu estou mandando, não reclamem, e se reclamar, aí fora é muito pior. Hoje em dia as pessoas não pensam assim. As pessoas hoje falam, não, eu vou trabalhar onde faça sentido para a minha vida, para o meu propósito de vida. Eu quero trabalhar numa empresa que ela não seja corrupta, que ela não seja escravagista, que ela não seja poluidora, que ela não seja... Enfim, as pessoas estão olhando uma série de coisas, que ela faça o bem. Muita gente, talvez da nossa geração, Jário, a gente já está numa geração, não é a geração de entrada, a gente veja isso como uma novidade, mas para quem tem aí abaixo de 30 anos, os caras olham isso com muita relevância, né? E vão na rede social falar. Entra aí no Reclame Aqui, no Glassdoor, entra aí nas empresas, você vai ver que muita gente está reclamando da liderança. A liderança ela tem que ser diferente hoje. Então, assim, a gente ter esse ego inflado de que a minha equipe, elas são os meus súditos, eu vou, né, meter o pau neles e vou fazer com que eles trabalhem. Eu já fiz isso há 30 anos atrás. Já eu fazia projetos, a gente tinha que fazer 2 projetos. Já contei essa história aqui em algum podcast que eu falei. A gente fazia um projeto para entregar o objetivo e um segundo para recolher os corpos que deixavam pelo meio do caminho. Tanta pressão, tanto tudo que a gente fazia. Hoje a gente seria preso. Um abraço para a Sônia Paula, que trabalhava comigo, que a gente liderava equipes. A gente seria preso hoje em dia com a pressão que a gente fazia. Isso muda. Então, assim, eu tenho segurança hoje, com o entendimento de 30 anos nesse mercado, como você falou, de entender que esse jeito não é um jeito que vai fazer as coisas andarem. A gente teve até, Vini, até agora, né, a gente está tendo evoluções regulatórias, inclusive, que estão mudando esse cenário, né? Então, a salubridade mental, social, sociológica dos colaboradores das empresas tem ganhado muita e muita relevância. Precisa se observar para isso. E o problema, muitas vezes, também é o ponto cego dos próprios empreendedores, que não conseguem observar isso, né? Eles acreditam, não aceitam feedback, não aceitam isso. E por que não aceitam feedback? Porque tem um compromisso em estar certo, não compromisso com o resultado. Então, isso acho que é um ponto que as pessoas precisam observar. Acho que quem está assistindo esse podcast aqui tem que fazer um exame de consciência, né? Nós mesmos. Assim, será que a gente briga para estar certo ou a gente briga pelo resultado? No final das contas, é o resultado que importa. No final das contas, né, não importa o louro, ninguém vai lembrar, o fulano de tal estava certo ou estava errado. O que vai contar a tua história é o indicador que foi entregue no final do dia, né, com a tua equipe, com aquilo que você se propôs, os objetivos que foram atingidos. No final das contas, é o resultado que importa. E a gente não, né? A gente tem um processo emocional muito grande. Eu acho que essa temática que a gente está tratando aqui nesse nosso bate-papo, eu acho que literalmente pode servir aí como tapa na cara de muita gente que está ouvindo, porque você pode estar deixando muito dinheiro na mesa, muita performance, muito resultado, porque você está preocupado em estar certo, ao invés de você estar preocupado em entregar o resultado. Na briga com o seu colaborador, né, você, ao invés de ouvir o feedback, fala assim, não, eu sou superior. Acabou esse negócio, né? Não existe. O cara se fecha, é aquele líder que ele não tem, a comunicação não flui com ele não atende, você manda para ele, está sempre ocupado. Se você é desse tipo de cara que está aí nos ouvindo, que sempre está em algum lugar que não é esse lugar. Se você está aqui numa reunião, você está no celular falando com outra pessoa. Aquela pessoa te cobra alguma coisa, você fala, estou numa reunião. Está sempre inacessível. Você é a pessoa que está sempre colocando barreiras para que não te pressionem. Né? Você não deixa que ninguém exponha uma ideia, que a pessoa te dê um feedback, que a pessoa coloque isso para frente. Isso é um sintoma grandioso de que o ego
está atrapalhando o seu crescimento. Mas eu vou além, eu vou além. Isso é um sintoma de liderança doentia, né? Mas, Jairo, no passado as empresas eram muito baseadas nos seus produtos. Eu vou inventar um produto, eu vou colocar no mercado, como ninguém inventou, eu vou sair na frente. Então, e esse produto, inclusive, vira sinônimo daquilo lá. Vamos lá, maisena. Não existia, alguém inventa maisena, põe para vender. Olha, maisena é uma marca. Então, como não existe outra no mercado, vira até sinônimo do produto. Maisena, ninguém fala, vá comprar um amido de milho no mercado, né? Nunca escutei isso. Vai comprar uma maisena lá para nós, né? De qual? De qualquer marca que seja maisena, né? A gente até brinca, Gillette, por aí vai. Isso no Bombril. passado, Bombril, e aí tem várias, né? No passado, era muito baseado nisso. A gente vai inventar um produto e a gente vai sair na frente. O que acontece? O mercado foi evoluindo, as empresas cresceram, cresceu a base de concorrentes. Então, hoje é muito mais difícil você inventar um produto disruptivo que ninguém nunca tenha pensado. De vez em quando aparece alguma coisa, claro, mas assim, sei lá, vamos pegar a Apple, que é um sinônimo de inovação. Até a Apple vem sofrendo nos últimos anos para poder lançar um produto por ano diferentão. Todo ano ela lança um iPhone novo, todo mundo fala, é meio igual, só mudou o tamanho, só mudou não sei o que lá, só mudou todo ano. É difícil você estar inventando produtos novos. O que é que mudou de lá para cá nos últimos 20, 30 anos? Colocou-se o cliente no centro e não o concorrente no centro. Lá atrás, uma empresa era criada, Jário, eu olhava os concorrentes. Deixa eu ver os concorrentes que tem, que produtos que existem, eu vou inventar um produto, vou criar vantagens competitivas contra esses competidores e vou sair na frente deles, vou ultrapassar eles. Eu estou competindo eu contra os outros. Então, Pepsi, Coca-Cola, quem conseguir melhores contratos com os bares, distribuidores, quem conseguir melhores produtos, melhores refrigerantes, vai sair na frente. Eu só estou olhando para a Pepsi e a Pepsi olhando para a Coca-Cola, uma brigando com a outra. Aí vem alguém e fala assim, mas eu tenho que olhar para o cliente, na verdade. Será que o cliente quer isso? Será que é por aí? E aí veio-se a era do cliente no centro. Eu preciso escutar não o que eu quero vender, mas o que o cliente quer comprar. E quem escuta o que o cliente quer comprar, sai na frente. Aí o meu ego de, não, mas eu sei o que o cliente quer, ele não sabe. Lá atrás o Ford dizia, não, o cliente pode escolher qualquer cor de carro, desde que seja preta. Ele está dizendo, vai ter que ser preto o carro. Mas aí veio a Chevrolet alguns anos depois, falou, não, vamos vender carros coloridos na década de 50. Nós vamos, não, se o cara quiser, carro verde, carro azul, carro cor de peixe, cor de azul, calcinha, aqueles carros coloridos da década de 50. Ou seja, eu não vou dizer que tem que ser preto, eu vou vender a cor que o cliente quiser comprar. Essa mudança afeta o ego do líder. Eu tenho que dizer, mas aí ele vai ter que dizer, o cliente vai ter que dizer o que eu vou vender. Eu já fui em empresa, Jário, e fiz projetos que a gente, olha, ficou bom assim, vamos botar no ar? Aí o cara perguntava assim, o contabilidade gostou? Financeiro ficou bom? O produto ficou bom? Tal. Mas e o cliente? Não, mas o cliente não tem que opinar, tem que ficar bom para o financeiro, para a contabilidade, aqui internamente. O cliente não tinha voz. Há 20 anos atrás, o cliente não tinha voz. Mudou tudo, né? Hoje com a internet, com as redes sociais, com tudo, a gente consegue ouvir, tá mais próximo do cliente. E quem entende isso, entende que a empresa está voltada para entregar uma solução para o cliente, sai muito na frente de quem acha que não, eu vou descobrir, eu sei o que o cliente quer. Eu sei a receita do hambúrguer que eu vou vender, eu sei o produto que ele quer comprar, eu sei a cor de carro que ele vai comprar, eu sei se ele quer SUV, se ele quer carro pequeno, se ele quer. Não, se você está pensando assim como líder, você está atrás de todo mundo que está escutando o que o cliente quer, escutando o que ele está dizendo. E ele vai na sua rede social dizer: não gostei do seu produto. E você vai ficar bravo porque o teu ego está inflado. Agora, quem está na frente vai escutar, fala, o que ele quer então? É por aí, Jário. Esse combate entre empresa de engenheiro e empresa de quem está escutando o mercado. No final das contas, o que você me falou é ou não é só o ego? Tudo que você falou é ou não é só o ego? Esse é o ego aplicado numa estrutura empresarial. Eu estou certo, eu sei o que é bom, eu isso, eu aquilo, eu aquilo. No final, se resume a isso. Cara, e aí a gente vê isso no indivíduo e a gente vê esse comportamento replicado em instituições, né? A entidades empresariais. Então, e é isso que a gente precisa observar.
A gente precisa olhar para isso, né? Eu tenho uma frase, só para pegar esse gancho aqui, ó. Aquilo que eu gosto, eu vou exercer isso quando eu for comprar produtos para mim. Mas quando eu estiver vendendo para os outros, não é sobre o que eu gosto, é sobre o que o outro gosta. Mas na vida é difícil olhar para o outro. É isso. Acho que esse é o grande ponto, né? Os casamentos, né, muitas vezes eles dão errado, por quê? Porque se casa pensando em ser feliz, quando na verdade o casamento clássico que faz, né, o sucesso, né, que tem perenidade, é aquele casamento que você casa com o compromisso de fazer o outro feliz. E aí a gente vai lá para o conceito mais básico de liderança, do maior líder de todos os tempos, que foi Jesus Cristo, né? E aí ele traz o maior modelo de liderança, que é o modelo de servir, né? Então, esse é o grande desafio. Como é que se quebra isso? Como é que você rompe uma cultura, e ainda mais nessa cultura que a gente está implementada aqui, a cultura onde cada um olha para si, literalmente a gente não olha para os problemas do outro e não olha para os problemas sociais, é literalmente cada um por si, Deus por todos, né? Essa é a fala, cada um Deus por si, o importante é levar vantagem, a gente tem essa cultura que está impregnada, E né, aí é no nosso preciso meio. atualizar, né? Eu sempre falo, pega uma foto sua de 10 anos atrás, ela é igual de hoje? Ela não é. O Jairo tinha mais cabelo e eu tinha menos cabelo. Só vou te pegar aqui dois exemplos aqui. A gente mudou ao longo do tempo. É Agora, menos peso também. pois é, tudo era diferente, né? Então, assim, pega uma foto sua de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, pega uma foto sua de quando o Ronaldo ganhou aquela Copa do Mundo em 2002. Muita gente lembra do Ronaldo, fenômeno, ganhou aquela Copa. Cara, se você pegar aquilo, não existia celular como existe hoje, não tinha internet como existe hoje, o mundo era completamente outro. Não existia um podcast como esse daqui para a gente falar. O mundo evoluiu. Então tem que mudar também a maneira que a gente pensa. Antigamente, Jário, a gente sentava dentro de uma empresa, entrava todo mundo numa sala, post-it nas paredes, e aí vamos desenhar 5 anos para frente, fazer gráfico, vamos criar o produto, ele vai ser assim, vai vender X esse ano, X ano que vem, a gente vai crescer, vai dar tudo isso aqui, fazer o planejamento de 3, 5, 10 anos, uma projeção de como isso ia acontecer. Só que a premissa está errado. Eu vou vender este produto e aí eu coloco um monte de. Vamos conseguir vender nesse estado, num outro estado, dessa forma, da outra forma. A premissa está errada porque eu não sei se as pessoas vão querer. Eu não sei se é isso que eu e essa equipe que está dentro dessa sala, botando o post-it na parede, estamos acertando o que o cliente quer. Várias empresas abrem e fecham na sequência. Vai no seu bairro, vai na avenida do seu bairro, Avenida Central, e veja aí, você na sua cidade, e veja quantas lojinhas abrem e fecham todos os meses na rua de comércio do seu bairro. Por quê? Porque a pessoa às vezes, eu adoro vender roupa, monta uma lojinha de roupa. Mas será que as pessoas que andam nessa rua querem comprar roupa? Mas eu adoro trabalhar com verdura, monta uma verduraria. Fecha depois de 3 meses. Eu adoro trabalhar com sapato, eu adoro trabalhar com relógio, eu adoro trabalhar com um monte de coisa. Ou seja, alguém te enganou aí dizendo assim: trabalhe com o que você gosta e você nunca mais irá trabalhar. Ele tinha razão em parte, porque você vai montar o que você gosta, talvez o negócio vá para frente e você não vai trabalhar. Por quê? Porque o que você gosta, você usa com o seu dinheiro. Agora, quando você está prestando serviços e vendendo alguma coisa, não é sobre o que você gosta, é sobre o que o outro gosta. Talvez eu nem goste de alguma coisa, sei lá. Dá um exemplo, Jairo. Quantas entrevistas você já viu com dupla sertaneja? O cara vai na casa do cara. Vamos visitar hoje a casa do fulano de tal, que é da dupla tal. Chega lá, o cara toca guitarra e gosta de rock and roll. É bastante. O cara gosta de rock. Aí, mas O caso clássico aí é o Fernando lá, né, do Sorocaba. O cara é roqueiro, né? o cara é roqueiro. Então, assim, para ele, no gosto, se ele for comprar uma música, se ele for num show, ele vai num show de rock. Mas quando ele vai vender o show dele, ele faz música de sertanejo. Porque o mercado de consumidor sertanejo é maior. Então, ele vende sertanejo, mas consome rock. Consome rock. Então, assim, a gente tem que entender isso. O mercado ele tem essa característica hoje. Então, eu tenho, né, não é sobre o que eu gosto, é sobre para quem eu vou vender. É claro que isso aí que você está falando vai atingir
atinge um número muito considerável, né, de empreendedores, né, de pessoas que estão no mercado atuando, isso aí é sem sombra de dúvida. Mas empreender também, né? A gente precisa que, né, vamos fazer aqui a figura do morde e assopra, né? Muitas vezes, é claro que a gente tem contingências mercadológicas que atingem de maneira direta né, o teu negócio e não tinha como você prever. Taxação de 50% aí, né, dos Estados Unidos, pandemia, né, um governo terrível aí que está prejudicando, né, a economia como um todo. Tem coisas naturalmente, mas o que acontece? Quando esse tipo de circunstância acontece, ele vai te testar individualmente. Então, vai lá para o começo da nossa conversa. Cara, se você está num negócio que você vende caneta, o pessoal não consome mais caneta, se você não tiver o olhar para o cliente que passou a consumir lápis, você vai quebrar. Por quê? Porque não precisa mais, está obsoleto e você precisa respeitar. Então, se você tiver foco no resultado, você vai passar por cima das suas vontades pessoais, você vai passar por cima do teu ego e vai entregar resultado. O Acho que esse resultado está olhar é acima muito do ego, grande. né? O resultado, Sempre, quando a pessoa coloca o sempre. ego acima do resultado, aí é o caminho para o fracasso. E Então, assim, ó, assim, você sabe, Vini, que a gente, né, talvez aí pela experiência, pelo tempo de condução, eu tenho um olho bastante afiado para isso, assim, né? Eu consigo observar com muita clareza, ó, o ego gritando, assim, né, de uma maneira na, no meu dia a dia, em movimentos que eu vejo, tanto movimentos, né, de grupos políticos como movimentos empresariais, eu consigo. E há pouco tempo eu vi exatamente isso. Uma pessoa estava numa condição muito positiva, por uma briga egóica, ele saiu dessa situação positiva, se colocou numa situação bastante complicada e eu, né, torço muito para que consiga reverter, mas eu acho muito difícil. E o processo foi egóico, porque o fulano de tal começou a falar tal coisa que eu não concordo. Mas o que o fulano de tal estava falando estava certo, mas ele se prefere se retirar do projeto ao invés de compreender que, né, ao invés de compreender que está errado, né, ou dar o braço a torcer que está errado, né? A gente até fala isso, pô, vou dar o braço a torcer e dizer que eu estou errado. Cara, só que nesse momento que você reconhece que você está errado, é o momento que você cresce. Né? exato. Ó, faço jiu-jitsu, né? Adoro jiu-jitsu e tudo mais. E uma das coisas que a gente tem, quando alguém está torcendo o nosso braço, a gente vai lá e dá 3 tapinhas. O cara para de torcer. Isso faz com que a gente não se lesione e a gente continue no jogo. A gente vai para o próximo rola, a gente vai para o próximo, né? Pro próximo. Então a gente tem que olhar para a E vida você dessa maneira. aprendeu que esse movimento que você fez, o Nesse cara pegou o momento, teu braço. a Então, pô, aprendi. probabilidade, a probabilidade de eu ser pego novamente nessa mesma chave, ela diminui. Entendeu? Ó, eu dei 3 tapinhas. Agora, fui lá e fui teimoso e não bati, cara, eu vou ficar meses sem treinar se eu voltar a treinar, né? Aí eu vou ficar com aquela marca emocional, sentir dor e tudo mais. Não é mais fácil eu tirar o meu ego do jogo e dou 3 tapinhas e vamos para frente? Porque o E vamos para objetivo não é frente. vencer aquela luta. O objetivo é você crescer como um lutador, E como esse tem que pessoa, ser o etc. nosso, É e esse outro tem que ser o nosso, objetivo. esse tem que ser o nosso objetivo de vida, dia após dia após dia, né? A teoria do Kaizen. Temos que ter esse fluxo nosso nessa jornada. E assim, eu quero fazer um desafio aqui, Vini. Posso ou não? Claro, Não é deve. para você, não, né? Mas eu vou fazer para as pessoas que nos ouviram até agora. Cara, você tem coragem de ser desafiado no seu ego? Você tem coragem de ser desafiado, né? Em muitas premissas que sustentam os seus comportamentos até hoje e faz você olhar para a tua jornada, trajetória e aprender com as coisas que você cometeu de equivocado, para que a partir de hoje, a partir de amanhã, você não cometa mais erros. Então, se você tiver coragem, né, de submeter isso, né, vem para o nosso treinamento presencial, É isso porque aí. esse treinamento vai te fazer refletir sobre isso e vai te fazer, de fato, te dar a oportunidade de, num ambiente controlado, né, você se colocar em circunstâncias, situações que você vai aprender, como citei aqui no treino de jiu-jitsu, né? Você vai poder dar 3 tapinhas e seguir adiante e não cometer esses erros quando o jogo é jogado na vida real, porque ali você não tem a chance de dar 3 É. tapinhas, alguém vai levar o teu braço, né? A Então, liderança é um exercício de humildade hoje em dia. Você aceitar que é, algumas batalhas você não é, não, você não é o herói ali,
Porque o herói hoje, até o Superman hoje já é mais mortal do que era lá atrás. Hoje Então, a gente escreve as histórias, não são histórias desse bom mocismo, assim, que a pessoa é perfeita, como era o Superman da década de 50. Hoje o Superman ele é falho também, às vezes ele tem raiva, às vezes ele morre aí e tal, tem várias coisas, né? Então, assim, você não precisa ser super-herói. Para você ter sucesso na vida, é você entender quais são as batalhas na vida e aprender com todas elas. E você crescer, ter segurança suficiente para que o seu ego não tome o seu a sua mente completamente, esse diabinho que é o ego falando você é o poderoso, você é o melhor na sua cabeça, isso não vai te ajudar. Porque o objetivo maior, que é você criar um negócio que cresça, que entregue para a sociedade algo bacana, a sociedade veja você como um empreendedor que entrega isso e remunere você fortemente, você consiga criar uma equipe que vai crescer com você nisso, isso que a gente quer, não é estar certo toda hora. Ah, mas agora eu virei agora uma florzinha. Não, não. Eu quero um líder forte, tão forte que ele saiba que em alguns momentos ele pode dizer o mercado está certo, o concorrente está certo, a minha equipe está certa, e em alguns momentos ele vai ter a razão. Né? É ter esse discernimento, e isso vem com segurança, com crescimento pessoal, com autoconhecimento, com clareza dos objetivos, com clareza das coisas que acontecem. Quando a gente não tem clareza, a gente tem muito medo, que nós falamos aqui, né? E esse medo faz com que eu reaja. Qualquer um gatinho, se você acuar ele num canto, ele com medo ele vai avançar em você, e você não vai ser muito maior do que ele. Um gatinho que você todo dia brinca com ele, acua ele num canto para você ver. Então, assim, as pessoas, quando elas não têm esse conhecimento, esse crescimento, esse discernimento dos objetivos que a gente quer, elas estão brigando por batalhas do dia a dia, pequenas batalhas, e não pelas grandes batalhas que a gente quer, as grandes guerras que a gente quer vencer. Acho que tem um pouco disso. E aí, Jairo, para a pessoa evoluir aqui, nós estamos aqui para ajudar nisso, né? Ajudar a pessoa a exatamente. ter esse crescimento, se entender, se autoconhecer. Aí, por isso, o comando estratégico. Comando, liderança, você comandar de uma maneira estratégica de crescimento empresarial. Comando, liderança, estratégia, crescimento empresarial. Estamos aqui para transformar a sua vida, você ser um líder muito mais seguro para vencer as guerras e não pequenas batalhas. Exatamente, né? Então, eu faço esse convite, né? Eu quis reforçar esse convite, porque de fato a gente tratou de temas que são, cara, são absolutamente relevantes no dia a dia, e é aquilo que a gente olha assim, sabe? Aí você fala assim, putz, que dó, né? E é o que dó, é aquele que dó porque você sabe que vai dar errado, você sabe que vai dar ruim, porque você já viu isso acontecendo. Então é aquele negócio, né? Eu até falo para meus filhos, né? Eles começam com brincadeirinha de lotinha, em um ambiente. Eu falei assim, ó, tem tudo para dar errado. Isso que vocês estão Ah, fazendo. Pode ser que dá certo, mas tem tudo para dar errado, né? Então, assim, para de contar com a sorte, né? Eu acho que vamos fazer coisas que tem tudo para dar certo, ao invés de tem tudo para dar errado. E isso isso aí. literalmente está na mão. Você falou um termo muito legal, assim, né? Sobre humildade. Cara, a palavra humildade vem de humus, né? E aí, na hora que você estava falando, eu fiquei pensando num ambiente cheio de humus. Cara, um ambiente cheio de humus é um ambiente próspero, onde qualquer semente que você colocar ali, ela vai prosperar, ela vai frutificar, né? Ela vai cumprir o seu mistério, né? Vai cumprir o seu destino. Então, é, é isso que a gente quer gerar, um É. líder humilde. O contrário da humildade é a soberba. Recomendo E a aqui soberba, uma e a leitura. soberba, e a soberba é o pecado que o diabo mais gosta. Aí, ó. Recomendo uma leitura. O ego é seu inimigo. Aqui, ó, para quem quiser. O pessoal gosta de quando eu dou dica de leitura. Assim, isso é um dos maiores diabinhos na sua cabeça, que é esse ego inflado. Medo demais, terrível, não te deixa ir para frente. O ego exacerbado também não te deixa ir para frente. É o equilíbrio na vida que vai fazer você ser um líder que vai empreender e vai ter sucesso. A vida, ela depende Exatamente. disso, né? Depende desse equilíbrio, desse autoconhecimento, dessa segurança que você tem. E a segurança só vai vir com conhecimento. O conhecimento vai libertar você de todos esses medos É e isso aí. desse excesso de ego. Jairo, papo muito gostoso. A gente embalou aqui, ficaria aqui mais uma hora, mas a gente aqui, ó, a gente ia falar em 50 minutos, estamos em 55 aqui. A gente passou um Aí. pouquinho aqui, mas enfim, acho que vale a pena. Quem chegou até aqui, então, para mostrar que chegou até o final aqui desse vídeo aqui, coloca aqui embaixo nos comentários
O ego é seu inimigo. Ó, tá aqui o título do livro, vamos colocar lá. E aí eu sei que você assistiu até aqui, que você tá nos honrando com a sua audiência aqui. E vamos lá, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e mande para alguém que você acha que vai curtir esse conteúdo. Às vezes é meio chato, né? Mandar, pô, aquele cara é muito egoísta, vou mandar para ele. Fala assim, olha, tô ajudando aqui uns amigos meus aqui, uns colegas que eu gosto muito aqui, ó, dá uma curtida. E se ele assistir, ele vai ver alguma coisa que interessa para ele aqui, então. Ok? Vai Então, mesmo. Caminha esse vídeo aí, gente. é isso aí. Joia, Jairo, brigadão, ótimo papo. Em breve temos aqui mais um assunto aqui para elevar você como líder, para fazer a sua empresa entrar no eixo e você ter o sucesso que você tanto merece. Pessoal, É obrigado, isso aí. até a próxima. Valeu, Jairo. Mais gente. Tchau.